Bom, neste terceiro vídeo nós vamos mostrar então como fazer o cadastro das partilhas, né, que os dizimistas fazem e depois fazer algumas consultas. No vídeo passado eu simulei como faríamos para fazer o cadastro dos dizimistas, que seria ou por este formulário, né, ou então manualmente. Então, novamente eu ressalto, quem tiver mais familiaridade com o Excel, com a ferramenta e quiser fazer o cadastro de forma manual, faça, porém tome o cuidado com a ordem dos números, né? Mas quem não tem o conhecimento da ferramenta, já foi feito o formulário justamente para isso. Então, eu fiz alguns outros cadastros fictícios, então eu vou aqui em ver dados cadastrais, e vocês vão ver que tem alguns dados novos aqui. Então eu cadastrei o João, a Maria e o José. Coloquei os endereços corretamente, o celular corretamente, os telefones e as datas de nascimento também. Então vou voltar aqui no menu principal e vamos lá. Então suponhamos que houve uma missa, ou então estes dizimistas foram lá e depositaram os seus envelopes na urna. Então a pastoral foi e pegou estes envelopes para relacionar essas partilhas, né? Para ver quanto cada um dizimou e relacionar isso na planilha para fazer este controle aí. Então o que nós precisamos fazer é o seguinte: clicar em cadastrar partilha e nós vamos ver que o nome de todos os dizimistas que nós já cadastramos já aparecem, né, aqui cadastrados. Então o João, a Maria e o José. Então aqui é bem simples. Nós vamos ter os nomes, os meses, né, e os locais para a gente colocar aqui os valores que foram partilhados, né. Notem que a primeira coluna, perdão, a primeira linha será sempre destinada para as ofertas, né. Então vamos dizer que estamos aqui em janeiro, né. Nós estamos em agosto, mas suponhamos que estamos em janeiro aí. Então houve uma missa na semana, e depois que contaram a coleta, deu um total de R$ 84,35, né? Então eu simplesmente clico aqui, digito o valor e aperto Enter. Só que houve uma outra missa, também em janeiro, claro, existem várias missas durante o mês, né? E teve uma outra partilha, e eu preciso então somar, né, para que isso vá acumulando. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós vamos ter que fazer essa conta, né? Esses 84,35 mais o que acabou de vir numa nova coleta de uma nova missa que aconteceu, por exemplo, né? Então, como eu faço? Eu vou precisar ir até em cima da célula, né, onde está o valor, pressionar no teclado a tecla F2, né? Ou então vir aqui e dar dois cliques para que ele abra a célula para que eu possa editar, né? Então, para nós fazermos fórmulas no Excel, obrigatoriamente nós temos que iniciar com o sinal de igual, porque isso vai dizer para o programa que nós vamos realizar agora uma operação, seja de mais, seja de menos, seja uma divisão, seja uma multiplicação, sempre temos que começar com o sinal da igualdade. Então eu venho aqui na frente então do 84,35 e depois de fazer a contagem, partilharam mais R$ 72,50, por exemplo. Então, ficou a fórmula igual 84,35 mais 72,50. Quando eu der um Enter, ele já vai mostrar para mim o acumulado dessa soma, né? Aqui em cima mostra, né, esse resumo também. Ah, teve mais uma missa, o que eu faço? Posso dar dois cliques aqui, ou posso vir aqui direto na barra de fórmulas e colocar mais a nova partilha, digamos que foi R$ 45,90, né? Então eu sempre vou fazendo esse somatório para ir acumulando, e ele vai mostrando aqui então até a data atual qual o valor de ofertas que os fiéis já depositaram aí durante as missas, né? Tudo bem, mas então e as partilhas, né? Então recolheram os envelopes e viram que o João depositou lá o seu dízimo, que foi R$ 60. Então basta que a gente digite R$ 60, pressione Enter e já vai ficar guardado isso aí. Ah, Maria depositou também no seu envelope os seus R$ 70. E o José também depositou no seu envelope os R$ 50, né? Então pronto, o cadastro daquele mês do dizimista
já foi feito, né? O valor já está aqui e é somente isso. O que mais pode ir acontecendo é ir tendo que colocar novas ofertas aqui, novas partilhas que forem feitas. Mas claro, nós estamos falando aqui de apenas 3 dizimistas fictícios cadastrados, né? É claro que nas paróquias, nas comunidades, haverão, aliás, é esperado que hajam muitos dizimistas, né? Então, como eu faço se houverem muitos dizimistas, né? Então, eu tenho uma lista que eu já estou no 150, por exemplo. E quem partilhou foi, suponhamos, a Maria José, que ela é o número 97. Como eu faria para pesquisar a Maria, né? E já ir diretamente lá para a linha dela para já fazer o cadastro da partilha que ela fez. Então aqui em cima tem a informação, né? Para não esquecer. Pressione Ctrl mais L para pesquisar no documento. Então, se eu apertar Ctrl mais L no meu teclado, aparece a ferramenta de localizar e substituir, né? Então eu bastaria colocar o número dela, né? Eu disse que é 95, eu acabei de criar esse número, e eu posso dar um Enter e ele me leva lá para o número 95. Eu vejo que não necessariamente é a linha 95, né? Nesse caso a linha é 98 e o número dela é 95. Então aqui estaria o nome dela, Maria da Silva, um exemplo, né? Então aqui na frente eu colocaria a partilha dela. Então, para nós navegarmos, né, neste documento quando já tivermos muitos dizimistas cadastrados, é melhor que seja feito desta forma. Agora eu vou voltar clicando no menu principal e tudo bem. Então, agora eu vou mostrar como é feito para realizar consultas, né? Então eu vou vir aqui em ver dados cadastrais. Vejam que é diferente, né? Ver dados cadastrais, você vê todas as informações de cadastro. E lá em cadastrar partilha, você só vai ver o nome e os valores que foram partilhados nos determinados meses. Eu voltei aqui então só para mostrar que o João é o número 1, a Maria é o número 2 e o José é o número 3. Então, tanto faz dizer o nome deles ou o número deles a partir de agora, né? Então, eu vou voltar para o menu principal e vou vir aqui em fazer uma consulta. Vejam que ele fala o seguinte: insira abaixo manualmente o número de inscrição do dizimista desejado. Então aqui já está 1 por padrão, né? Ele já localizou que o 1 é o João Pedro de Souza, que ele mora neste local, essa é a data de nascimento dele, aqui os telefones, e já tem um resumo, né, das partilhas dele. Ó. Então nós cadastramos lá que ele partilhou R$ 60 em janeiro e já apareceu aqui, né? Então conforme nós vamos passando os meses, nós vamos cadastrando lá, vão aparecendo todas aqui. Então é um resumo, né, do cadastro e das partilhas que ele fez. Se eu vier aqui onde está o 1 e colocar o 2, por exemplo, ele vai trazer o próximo, né, que é a Maria, e assim sucessivamente. Então, independente de quantos eu tenha cadastrado, se eu jogar o número deles aqui, vai puxar então todas as informações. Então aqui começa a aparecer a importância de colocar todas as informações e de colocar de forma correta, né? Porque se nós esquecermos, por exemplo, de separar a data de nascimento com as barras, ou então de não colocar o DDD entre parênteses e separar aqui com os traços, pode ser que quando a gente puxar essas informações elas não apareçam no formato que a gente está acostumado a ver, né? Então é importante, desde o início já era, mas agora a gente começa a ver na prática a importância disso quando a gente fala aqui da consulta. Eu vou voltar para o número 1 e vou voltar aqui para o menu principal. As consultas então são só para acompanhar, caso algum dizimista queira ver, né, o resumo das suas partilhas, é só para um acompanhamento e para a gestão da pastoral do dízimo mesmo. Bom, e ainda neste vídeo então a gente vai mostrar essa opção, este botão de ver totais. Então vou aqui voltar em cadastrar partilha, para nós vermos então que no mês de janeiro até então já foi partilhado como oferta estes R$ 200 e teve essas partilhas, né, dos nossos dizimistas. Vou voltar aqui no menu principal e vou clicar em ver totais. Ele me leva então para esta nova tela. Vejam aqui que aquelas informações que nós colocamos no primeiro vídeo, né, que é o nome da nossa paróquia e da nossa capela, apareceu aqui, né? Então é importante nós preenchermos justamente para que isso seja linkado em outros lugares aí que já foi programado. Então aqui aparece para a gente o resumo dos meses, né? Então ele já mostrou aqui que, por exemplo, em janeiro, até então, já foi partilhado, mesmo como oferta
ou como dízimo esse montante de R$ 382,75. E o que é isso? É a soma dos dízimos mais a oferta. Essas informações vão se preenchendo automaticamente, contanto que o preenchimento lá das partilhas seja feito corretamente. Então nós teremos também aqui essas contas sendo feitas sozinhas que a gente pode também consultar. E aqui no final ele mostra, né, um subtotal do ano. Então conforme for passando os meses e a gente for cadastrando as partilhas, ele vai fazendo esse trabalho para a gente aí sozinho. E isso aqui nada mais é do que um relatório também, para um uso mais voltado aí para a própria pastoral do dízimo, para ter esse controle aí do que está entrando como dízimo e como ofertas aí, né? E caso seja preciso levar essa informação para algum lugar, para uma reunião, por exemplo, ele informa aqui que você pode pressionar Ctrl P e imprimir este relatório, né? Então vou dar um exemplo, vou pressionar Ctrl P e ele já monta para mim aqui o layout certinho para que eu possa imprimir. Então basta que eu tenha uma impressora conectada que eu vou poder fazer a impressão. Aqui eu dei um zoom só para mostrar que ele já coloca em cima que isso é um relatório, coloca o nome da planilha aqui e lá no rodapé ele fala quando o documento está sendo emitido e a hora também. Eu não vou imprimir, foi somente para demonstrar. Vou então voltar para o menu principal e neste vídeo é apenas isto. Como eu fiz muitas alterações nessa planilha, é muito importante nunca esquecer de salvar, seja pelo atalho Ctrl B ou pelo disquete aqui em cima.